Eu convido a todos que localizem ou na sua Bíblia de papel, no seu dispositivo móvel, ou até mesmo acompanhem através da tela do seu dispositivo ou televisão, a leitura bíblica, que será a base de nossa proclamação nesta manhã. Leitura esta que se encontra no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, aonde nós leremos dos versículos 19 até o versículo de número 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 até o 25. Me acompanhem na leitura da palavra sagrada. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. O livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias. Alguns estudiosos dizem que a parte técnica da escrita fora elaborada por um secretário chamado Baruque. Mas a verdade é que o profeta Jeremias escreveu Lamentações como um testemunho da destruição de Jerusalém no ano de 586 a.C., pelas mãos dos babilônios, chefiados por Nabucodonosor. O autor descreve com notas fúnebres, aliás, grandes nomes do estudo do texto bíblico gostam de enfatizar que o gênero literário predominante dentro deste livro de Lamentações de Jeremias são os cânticos fúnebres. Tamanha é a nota de lamentação que o profeta pretende imprimir no seu texto. Ali, Jeremias registra com profunda tristeza, com um pesar gigantesco no seu coração, a destruição do templo, o saqueamento não apenas do templo, mas de boa parte do patrimônio cultural e religioso dos judeus, homens, mulheres e crianças sendo dizimados, alguns sendo elencados como escravos para serem transportados à cidade da Babilônia. Porém, o que nos mostra esse texto, especialmente neste capítulo 3, onde nós acabamos de ler o nosso texto, que serve como base para a nossa meditação nesta manhã, nós percebemos que, a despeito das palavras de lamento do profeta, nós encontramos uma pérola exatamente neste capítulo 3 do livro, um livro que tem 5 capítulos, portanto, na metade do livro, quase que numa metade geográfica do livro, nós temos uma afirmação de esperança do profeta. Como é típico dos escritos do profeta Jeremias, ao lado dos cânticos de exortação, ao lado dos cânticos de denúncia, há também as palavras de anúncio. Isso é típico não apenas de Jeremias, mas de toda a literatura profética no Antigo Testamento. E aqui, como não poderia deixar de ser diferente, estava ali Jeremias testemunhando pessoalmente a mortandade, um tempo
nebuloso para o povo de Deus, mas ainda assim, mesmo em meio ao seu lamento, o profeta consegue extrair uma nota de esperança. E essa nota de esperança, ela é marcada por uma palavra hebraica, que significa, sim, misericórdia. Essa palavra é a palavra Kesed. Mas é interessante, meus irmãos, que essa palavra Kesed, no hebraico, ela não significa literalmente misericórdia. Ela significa, em princípio, bondade e benignidade da parte de Deus. Mas há uma conotação gramatical muito importante neste termo. Essa bondade e benignidade da parte de Deus não são atos passivos da parte do Senhor, mas são atividades que mostram um Deus atuante e que interfere diretamente na situação de miséria, a fim de trazer alívio, a fim de trazer consolo. Portanto, a palavra Kesed, ela é sim uma palavra que, traduzida ao pé da letra, significa bondade e benignidade, mas bondade e benignidade ativas, aplicadas por Deus ao coração aflito e sofredor. E nesse momento onde Deus coloca a sua bondade e benignidade na miséria do homem, na miséria do aflito, então é que a palavra Kesed se torna misericórdia. Portanto, aqui para Jeremias, no meio de tanta tribulação, é a misericórdia do Senhor que não tem fim. Misericórdia que se renova a cada manhã. Misericórdia que está destinada a trazer alívio ao homem sofredor. Essa misericórdia abre as janelas da esperança para que o homem, mesmo que afligido num determinado momento, espere na bondade do Senhor por um novo tempo. E é exatamente isso o que aconteceu naqueles dias. É exatamente isso que acontece ainda hoje, quando o Senhor resolve, no meio de toda uma situação de tribulação, em meio a uma situação nebulosa, numa situação repleta de ares de morte, situação de incerteza, de aflição do coração humano por aquilo que ele humanamente não sabe explicar. Então é nesse momento que Deus faz questão de aplicar a sua bondade e benignidade ao coração do homem e lhe trazer alívio. Então eu quero dizer a vocês, não pretendo me prolongar muito com essa explicação, como Deus consegue operacionalizar essa bondade sendo colocada no nosso coração, ou seja, a visitação do próprio coração, o cerne dos melhores sentimentos de Deus sendo colocado na miséria do homem, e daí a junção dessas duas palavras, misericórdias, que significa coração, daí então essa movimentação sobrenatural e transformadora que pode fazer renovar a esperança no nosso coração, mesmo nos tempos mais difíceis. Veja que interessante. O Antigo Testamento é uma literatura riquíssima de significados. Então, dentro dessa riqueza de significados, se nós colocarmos de um lado a graça de Deus e do outro lado a nossa necessidade de paz através de um alívio necessário da parte do Senhor, o elo de ligação entre as duas coisas é exatamente
a misericórdia de Deus. Portanto, é a misericórdia de Deus que aplica efetivamente a graça do Senhor, que nos traz a paz, mesmo em tempos improváveis, ao nosso coração. É a compaixão de Deus ativamente demonstrada ao miserável. Note que não é apenas piedade, não é apenas tristeza da parte de Deus ou compreensão da nossa situação difícil, mas é uma disposição no coração do Senhor, como Pai amoroso que Ele é, de trazer um alívio divino que traz uma profunda paz interior ao nosso coração. Uma paz que o mundo não pode nos conceder, mas que só o Senhor pode aplicar na nossa vida. Se você vasculhar a palavra de Deus, você encontrará muitos homens e mulheres de Deus que vivenciaram a aplicação da compaixão, da bondade, da benignidade de Deus ao seu coração em forma de misericórdia e encontraram alívio para a sua alma. Eu me lembro de uma expressão riquíssima do apóstolo Paulo, quando estava preparando o seu sucessor ministerial, o jovem Timóteo, que ao escrever uma parte do seu histórico de vida a Timóteo, ele diz o seguinte, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Outrora eu fora um homem blasfemo, eu fora um homem perseguidor e opressor de cristãos, mas o Senhor me deu o privilégio de tornar-me participante do serviço do rei. E sabe como que Deus fez isso? Paulo explica em 2 simples palavras. Porque eu alcancei misericórdia. Alcancei misericórdia. Então veja o quanto a misericórdia pode fazer por nós. E os exemplos não param por aí. Muitos que estão me ouvindo nessa manhã conhecem muito bem a história de José, registrada no capítulo 39 do livro de Gênesis. José sofreu a dor das consequências injustas, mas ele foi aliviado e encontrou paz, porque Deus agiu sobre ele com misericórdia. Deus, sobre as suas aflições, derramou a sua benignidade, a sua bondade, a sua compaixão pela sua maravilhosa graça. Portanto, se você está sofrendo hoje a dor das consequências injustas, saiba que você não foi o único na história a sofrer isso. Um homem como José sofreu e sofreu muito consequências injustas, mas ele encontrou esperança ao ser visitado pela misericórdia de Deus. Viu não apenas uma janela, uma porta e um palácio inteiro aberto para ele. E em nome dessa misericórdia, continuou a sua caminhada testemunhando firmemente a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu povo. Não foi só José. Vamos falar aqui de uma mulher. Você conhece a história de Ruth? Pois é. Uma outra mulher, a Noemi, ambas estavam enfrentando a dor profunda do luto e da morte na família. Mas naquele momento, Deus resolveu visitá-las com a sua misericórdia. E no momento em que visitou aquela família, aquelas mulheres com a sua misericórdia, derramando sobre elas a sua compaixão, a sua bondade, a sua benignidade, elas entenderam, sentiram isso. Então Deus mudou completamente a história daquelas mulheres e a história de todo o povo de Deus. Portanto, se você está enfrentando luto,
se você está enfrentando as dores da morte, saiba que assim como Ruth e Noemi encontraram alívio e paz ao seu coração, você também pode encontrar na misericórdia do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por sofrimentos físicos e do meio do sofrimento físico parece que a nossa mente fica embotada e nós não conseguimos sequer nos conectar com pessoas, com parentes, com ninguém e também com Deus. Mas você conhece a história de Jó? Jó foi um desses que, do alto do seu sofrimento físico, abriu seu coração e pôde contar com a misericórdia de Deus. Quando a graça do Senhor o visitou, quando Deus colocou o seu coração de pai na miséria de Jó, a sorte de Jó foi mudada. Jó passou a orar como nunca havia orado, pelo Senhor, pelos seus amigos, por todos aqueles que estavam ao seu redor, mesmo aqueles que o acusavam. E Deus, na sua infinita misericórdia, não apenas trouxe alívio e paz, mas trouxe cura e uma reviravolta tão grande na vida de Jó, que ele tornou-se um grande homem novamente, com muito mais posses do que ele tinha. Quem nunca padeceu as dores do pecado na presença do Senhor? Dói, machuca. Mas um homem como Davi também sabe muito bem o que é essa dor. Mas ao clamar pela misericórdia de Deus, Davi foi visitado com a sua compaixão. E quem sabe esse também é o seu caso. Hoje você geme por algum pecado que você tenha cometido, quem sabe um pecado que está oculto dos homens, você tenta esconder, mas Deus conhece todas as coisas, de Deus ninguém esconde nada. Talvez seja a hora de você abrir o seu coração e contar com a misericórdia de Deus, para que você encontre paz e alívio a essa dor quase que incurável. Uma dor lancinante que, se não for tratada, pode destruir a sua vida. Mas enfim, eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem, dizendo que assim como estes homens e essas mulheres que aqui foram citadas, do meio de um tempo difícil vivido por essas pessoas e pelos mais particulares motivos até diferentes, mas motivos de aflição, quando o Senhor, na sua infinita graça, resolveu visitá-los com a sua compaixão, benignidade e bondade, quando o Senhor resolveu tornar isso algo prático e operacional no coração do sofredor, Deus agiu com misericórdia, trazendo alívio e paz. E assim como Ele fez com essas pessoas, Ele pode fazer com cada um de nós nesta manhã e a partir de agora. Nós também estamos vivendo um tempo de aflição. E nós iniciamos esse culto, e não foi à toa, com o Salmo 23, você se lembra? Iniciamos com a leitura deste Salmo, que é o Salmo do pastor. Mas é também um Salmo que, além de falar das grandes qualidades do pastor, fala da dependência das ovelhas. E aqui eu chamo a atenção de cada um de vocês sobre o fato de sermos ovelhas. Será que realmente você não tem assumido um comportamento de leitor passivo de um salmo como esse, sem se tornar ovelha desse pastor misericordioso? Quem sabe não esteja na compreensão deste salmo e da sua posição como ovelha, o grande segredo para você ser visitado pela compaixão, benignidade, bondade de Deus e misericórdia, que poderá realmente
abrir as portas de uma nova esperança para você. Portanto, assuma o seu lugar como ovelha. Veja o que o Salmo diz nas suas guisas conclusivas. É algo extremamente nobre. Depois de meditar sobre o cuidado do pastor sobre a ovelha, o salmista diz o seguinte: certamente, eu, como ovelha, sei agora, depois de descansar em pastos verdejantes, depois de ser alimentado pelo Senhor, depois de contar com a companhia do Senhor no vale da sombra da morte, agora eu sei o quanto o Senhor me ama e o quanto Ele quer me pastorear, mesmo no meio das situações mais tenebrosas. Agora eu sei, olha lá o que o salmista diz, que a bondade e o quê? A misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Portanto, aquele que realmente assume o seu lugar como ovelha aos pés do bom Senhor, pode contar para sempre com a bondade e com a misericórdia para acompanhá-lo por todos os dias da sua vida. E quando nós vivemos assim diante do Senhor, podem ter certeza de uma coisa: não há consequência injusta alguma que seja extrema demais para que a misericórdia de Deus não traga alívio e paz. Não há nenhum sofrimento que seja intenso demais para que a misericórdia de Deus não traga o alívio necessário. Não há nenhuma deficiência física, não há nenhuma dor, não há nenhum pecado que seja vergonhoso demais, nenhuma enfermidade excruciante demais que a misericórdia do Senhor não possa trazer alívio. Aprenda a ser ovelha. É comum as ovelhas terem necessidade de muitas coisas. A ovelha é um animal extremamente dependente. Deus nos chama a essa dependência saudável do Senhor, porque Deus tem prazer em trazer alívio e paz através da sua misericórdia derramada sobre nós. Que a misericórdia do Senhor lhe seja por companheira fiel, permaneça bem perto de você a cada momento, trazendo alívio, trazendo paz ao seu coração. Assim como Deus fez ao profeta Jeremias. Não importa a força, até mesmo nefasta, do que você tem testemunhado nesses dias. Não importa o quão tenebrosas tenham sido as suas circunstâncias. Creia no que excede do Senhor, na misericórdia, na benignidade e bondade ativa de Deus a ser aplicada no seu coração e nas tuas feridas. Como ovelha, receba esse cuidado de Deus e veja a esperança nova brotar novamente para um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de alegria. Que Deus te abençoe. Eu queria agora convidá-lo a orar comigo. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero te convidar a pensar um pouco naquilo que a palavra do Senhor trouxe ao seu coração nessa hora. E agora eu peço que você abra o seu coração e me acompanhe nesta oração. Senhor Deus, nós te damos graças
porque tu tens te demonstrado muito mais do que um amigo. Nós te damos graças porque a tua mão soberana está regendo todas as coisas no mundo e também está sobre nós. Sobretudo, te damos graças pelas tuas misericórdias que não têm fim. A extensão da tua graça não pode ser medida pelo nosso pensamento limitado. Te damos graças, Senhor, porque as tuas misericórdias são novas a cada manhã, em nome da tua fidelidade. Nós te damos graças, porque o Senhor não nos abandona em hipótese alguma. Mesmo quando nós merecíamos ter sido rejeitados e deixados para trás, o Senhor não nos abandona como merecíamos. Obrigado a Deus porque o Senhor olha para nós através da obra da cruz. E por isso, ó Deus, nós podemos declarar a nossa confiança no fato de que o Senhor é fiel às tuas promessas, é fiel à tua palavra, e por ser um Deus que cumpre cada detalhe da tua promessa para nós, é que nós podemos ter a certeza de que todos aqueles que, como ovelhas, chegarem-se a ti, de maneira alguma serão lançados fora. Pastor nosso, que a tua bondade e a tua misericórdia, especialmente a tua fidelidade, nos sigam de perto, de modo incansável. Que o Senhor nos traga alívio, nos traga paz. Que o Senhor receba todos aqueles que neste momento estão se achegando a ti como ovelhas através desta oração. Que o Senhor olhe com bondade por aqueles que um dia se afastaram de ti. Nós oramos para que o Senhor os reconquiste agora com a tua compaixão e misericórdia. Que eles sintam a tua fidelidade e solidariedade e sejam atraídos a ti pelo teu grande amor. É em nome de Cristo Jesus, o nosso forte Salvador, Senhor e Pastor, que nós oramos. Amém. E esse momento de oração e reflexão não termina aqui. Antes de caminharmos para o encerramento do nosso culto, quero convidar você a acompanhar esse belíssimo cântico que vai ser projetado a seguir. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá.
nas lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Salvar. Ele vem, Ele vem oh para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.